E a gente tem buscado várias estratégias, metodologias, para que a gente possa estar trazendo um ambiente mais construtivo, mais significativo, fazendo com que o aluno se faça protagonista nesse processo. E ano passado nós tivemos, em alguns momentos de formação, são várias sugestões, são várias possibilidades que são trazidas para futuras ações, né? E esse ano nós somos contemplados com a possibilidade de conhecermos, de nos aprofundarmos com essa nova ferramenta que tem trazido muitos ganhos para a escola. Agrega na aprendizagem porque, de fato, otimiza o tempo do professor. Também traz para ele, né, a partir de sugestões trazidas pelo planejador, uma diversidade de possibilidades de atividades a serem propostas com aqueles alunos. Então, a gente sai de um campo, de uma aula que era planejada com metodologias tradicionais, na maioria das vezes, para uma visão de que, na maioria, né, das aulas planejadas, a partir dessa interação professor-planejador, vem propostas mais dinâmicas, né, mais interativas. Então, eu acho que isso traz também essa diversidade de abordagens, de linguagens, e também aumenta o repertório do professor, obviamente reduzindo o tempo que ele gastaria para poder produzir e planejar aquela aula. E acho que também, assim, do ponto de vista de monitoramento, do ponto de vista de trocas, do ponto de vista de compartilhamento desses planos entre pares. O projeto piloto do planejador da Nova Escola chegou até nós com a articulação do responsável local. Nós tivemos contato com ele nos orientou para que toda a equipe utilizasse o planejador. Conversei com as professoras, a gente teve um pequeno momento para esclarecer sobre isso e depois elas deslancharam no uso. A primeira coisa é sempre conversar com os professores. Uma reunião com os docentes sempre encaminha ações estratégicas para o resultado. Então, nós chamamos elas, nós falamos do projeto piloto, porque a escola está entre uma das 12 escolas que faz parte desse projeto. É a primeira vez que o projeto entra aqui na rede municipal de São Luís e conversei com elas sobre a importância de ter um planejador mais prático, que é a proposta do planejador da Nova Escola. Meu primeiro contato ocorreu no mês de junho de 2025. A gestão da escola pediu para que nós entrássemos em contato, nos mandou um link aos professores de matemática da escola e que nós fizéssemos um cadastro através do WhatsApp. Fizemos o cadastro e foi ocorrendo a interação, né, conosco. E eu fui achando interessante, porque é uma nova ferramenta. Já havia trabalhado com outros tipos de ferramenta, mas o WhatsApp é muito mais acessível ao nosso tempo, ao período até que a gente está em um intervalo na escola. E tem me ajudado, principalmente no sentido de questão de tempo, de otimização de tempo. O primeiro contato a gente sempre fica meio assim, né, com o pé atrás, com ver o trabalho que vai dar, as dificuldades, mas ao passar do tempo que você vai usando, vai conhecendo, né, vai troca de conhecimento, já se torna mais fácil, né, se torna mais prazerosa de colocar isso em prática, né, de aprender. A gente tem que se apropriar do conhecimento, né, não fugir a primeira parte, querer fugir, mas enfrentar, né? Porque o educador é isso, é enfrentando os problemas e que venha melhorar o direcionamento para o nosso ensinamento da turma, né, da nossa disciplina. Foi um convite que teve, o gestor também já tinha avisado que a gente está fazendo parte desse projeto piloto, né? Foi um tema que a gente tinha falado mesmo. E era o seguinte, era para a gente, para o Primavera, os professores terem essa vivência, né, para também saber começar a utilizar uma ferramenta nova para facilitar a nossa vida. Quando eu comecei a usar, também teve uma mensagem, eu não lembro agora, tipo, aí mandou, né, eu gostei muito dele, porque era uma praticidade, passar um tempo para fazer o planejamento para uma sala, difícil de controlar, né. Dona Cecília apresentou, colocou no grupo, né,
sobre esse projeto. Eu entrei na live, teve a live, né, para você ver, assistir. E assim que foi disponível para fazer o plano, o planejador foi disponível, eu acessei, né? E foi maravilhoso, prático, bem prático, atende as minhas necessidades. Não posso dizer que seja 100%, porque existem coisas lá que não são acessíveis a gente. Por exemplo, eu gostaria muito de fazer aula prática, né? Fazer visitação. Existe todo um protocolo que às vezes dificulta isso aí. O planejador maravilhoso, me ajudou muito. Porque a gente fica com um rico acervo desse planejamento para pensar estratégias, né, de fortalecimento desse processo formativo, tendo isso como um indutor dessa transformação, né, do ensino da matemática, de trazer estratégias mais mão na massa, de perceber também o nível de interesse e engajamento dos estudantes. Então, conversando com alguns professores que já estão ali utilizando a ferramenta, é algo que traz muito forte na fala deles essa percepção de um aumento do interesse dos estudantes pelas aulas a partir da aplicação dos planos propostos e construídos coletivamente, porque a gente entende que é uma construção que ela é facilitada, mas que tem, assim, como premissa fundamental todo o conhecimento, a atuação, a dedicação do professor nesse processo. Mas a forma com que eu tenho observado, eu percebi, assim, ganhos significativos. Tenho casos de alguns professores que já conheciam por terem tido conhecimento de outras unidades escolares, né, de trabalhar em outras escolas, e outras que amigos comentaram, mas nada ainda era muito efetivo. E aí, quando a gente começou a trazer para a escola, vocês trouxeram a proposta para nós, eu sei que eles ficaram muito encantados, mas ainda estavam com muitas dúvidas. Mas, aos poucos, a gente conseguiu perceber a mudança de comportamento de professores e, em especial, dos alunos. Eu tenho um exemplo de um professor que, assim, ele mudou totalmente o ponto de vista dele. As aulas têm sido muito mais significativas. Embora seja uma pessoa de uma idade um pouco mais avançada, que a gente tem aquele meio que preconceito de achar que ele vai ser resistente ao uso das tecnologias, mas, pelo contrário, ele trouxe ganhos, assim, extremamente significativos para a sala de aula. Os alunos, como se fazendo parte mesmo, protagonistas do trabalho. Eu pude vivenciar com eles atividades de metodologias ativas, onde os alunos metiam literalmente a mão na massa, faziam produções, utilizavam de recursos que ele havia solicitado. Claro, tudo alicerçado com o que ele está trabalhando, com as habilidades que ele está buscando. E o bacana da ferramenta é que ela também traz uma linguagem muito cultural, muito próxima da gente. Eu acredito que um planejador, ele significa que a escola tem a orientação mais eficiente do ensino. A escola consegue perceber a estrutura organizacional mais sólida e isso faz com que o professor e os alunos estejam mais engajados fazer uso do planejador. Eu acho que a liderança é isso, é você receber os professores de forma democrática, ouvir o que eles têm a dizer, participar das ideias juntos e conseguirem construir as estratégias para seguir o planejamento. Então, aqui na escola, a gente tem essa relação de confiança. Confiança é muito importante na gestão democrática. Então, a gente tem essa relação de confiança e a gente consegue debater sobre as ideias, a gente consegue trocar as experiências e chegar ao nosso objetivo, que é o melhor atendimento para os nossos alunos e a nossa comunidade. A gente sabe que a nossa vida atualmente ela é muito corrida, é correndo de uma escola para outra. Dificilmente um professor trabalha só em uma escola. Isso nos ajuda a otimizar esse tempo. E também a questão de estar trabalhando a realidade. A nossa realidade, a nossa cultura, o planejamento que nos é enviado pelo WhatsApp, pelo assistente virtual, ele trabalha muito a questão da cultura maranhense, trabalha o centro histórico, ele contextualiza, na verdade, ele contextualiza a nossa realidade, a matemática, que a gente tem essa dificuldade no nosso dia a dia. Novas tecnologias, a gente que é professor já há muito tempo, fica um pouco, mas com o tempo a gente vem aprendendo. É importante isso, é estar aberto ao aprendizado, torna mais fácil. Quando você planeja alguma coisa e leva já para a sala de aula, você vai ver o tempo, vai ver a dificuldade, vai ver
o que o aluno tem a contribuir, que tem muito, às vezes a gente pensa que não tem, mas ele tem. E a parte prática, você sabe que a matemática é muito ficar na teoria, enchendo o quadro de cálculo, isso se torna chato, né? Ele diz, professor, mas eu vou usar isso aqui em quê? No dia a dia. Aí é que o professor planejando, ele diz, olha, você vai usar, como por exemplo, eu estava fazendo uma maquete com eles, já dentro da parte de espaço, forma, e eles desenvolveram, fui dando norte para ele, tirando a dúvida sobre centímetro, sobre quilômetro, sobre usar as unidades de medida, que às vezes eles não têm nem noção, mas quando eles estão na parte prática lá, recortando, medindo, fazendo, eles vão entender melhor a matemática. E eu tenho percebido que ele tem se interessado mais para a matemática. É assim, eles vão ter outro olhar para a matemática. Então, uma ferramenta sendo usada pelo celular, no WhatsApp praticamente, né? Então, a gente consegue fazer isso de uma forma bem mais prática, bem mais rápida e é eficiente, porque ela consegue dar ali toda aquela parte prática também de sala de aula, de atividade, aliado com tudo que tem ali da BNCC. E as atividades do planejador, né, eu coloco elas na minha rotina, as habilidades dentro do meu plano mensal, e ótimo, é prático, bem prático, e me ajudou muito, economizou muito meu tempo, que é uma coisa bem, bota ali e pede os planos, por exemplo, tudo que você quer, tudo que eu quero, que eu planejei anualmente ou mensalmente, eu peço lá no planejador, jogo lá o que eu quero, e a habilidade já me traz e pronto. Acho que o primeiro legado que deixa é romper com a ideia de que o professor, por estar todo dia em sala de aula, por já fazer parte do seu conhecimento, do seu cotidiano, essa rotina, né, de estar ali transmitindo conhecimento, construindo coletivamente esse conhecimento, de que ele não precisa planejar. Então, a gente tem exemplos concretos e reais de professores que não acreditavam no poder do planejamento, que hoje utilizam a ferramenta e reconhecem o quanto isso mudou sua prática. Então, eu acho que esse é o grande legado de fazer o professor perceber a importância do planejamento, né? De chegar na sala de aula com uma aula planejada, estruturada, né? Com todo o tempo pedagógico pensado. Então, eu acredito que esse é de partida um grande legado que esse processo vai viabilizar para os professores e para a própria rede municipal de ensino. Eu acredito muito que o planejador, ele tende a ser mais trabalhado, explorado pelo professor, por nós da gestão, pela coordenação, buscando mesmo informações que realmente busquem filtrar todas as informações do que tem, porque às vezes eu acredito que a gente se limita. Eu queria isso aqui, eu consegui. Mas será que a gente só consegue isso? Será que não tem mais possibilidades? Buscar essas outras possibilidades dentro dessa ferramenta para fazer do dia a dia do professor mais tranquilo, mais leve, mais significativo, principalmente no componente de matemática. Eu acredito que assim é um ganho muito assim, significativo para nós na escola. Os impactos de um planejamento eficiente são a segurança, a dinâmica da aula, que a gente percebe que o professor ele se sente mais motivado e faz com que os alunos também estejam mais engajados no processo. Na minha visão, o impacto de um planejamento eficaz é aquele que traz o aluno para a escola. Quando a gente começa a reduzir a evasão escolar e a gente pensa que aquele aluno vem para a escola com vontade de aprender, tirando da cabeça dele que matemática, por exemplo, é o bicho de 7 cabeças, confiando mais na professora, porque aprendizado também é motivação. Então, se sentindo mais tranquilo, mais motivado, a gente acredita que os indicadores são melhores, o resultado é melhor. Então, o impacto que eu vejo daqui para frente é um aluno seguro, um aluno motivado, um professor mais motivado, e essa relação aluno e professor, quanto mais sólida ela for, melhores são os resultados aqui na escola. Uma
das grandes, que eu gostei muito dos benefícios, dos grandes benefícios, primeiro, otimização de tempo. Porque para a gente planejar sem uma ajuda, a gente demora mais tempo, a gente tem um dia para vir aqui ficar a manhã toda na escola, não é? Planejando. E você, com o assistente, não. É mais rápido, a questão de minutos. E se não se adequa, a gente vai conversando e vai se adaptando. Então, isso é muito bom, otimização do tempo. Acabei de falar também, cada vez mais a gente sabe que a tecnologia vai melhorando. Então, é só questão de melhoras com o tempo, né? A gente vê que só essa questão de tempo já é muito bom, mas aparecem algumas dicas, algumas novidades que às vezes você não está a par dessa realidade, mas que aí vem um assistente e te abre os olhos para as novidades. Então é muito importante esse planejar juntamente com esse projeto aí, que nós só temos a acrescentar a minha prática diária e futuramente a profissão dos alunos. Então não foge muito do currículo do município, que é importante é isso, né? Não fugir muito e dar os conteúdos que é importante para eles dentro da disciplina, o que ele vai usar e futuramente usar na série posterior, né? Que ele vai fazer. E sempre usando o contexto e a prática, né? Para se tornar mais prazeroso a aula de matemática. Poder perceber que ano que vem, ou os anos futuros, o planejador foi uma referência no Felipe Conduru, para mim será maravilhoso. Porque eu vou dizer assim, quando a gente chega lá no final do ano para fazer a matrícula, nossa, mas eu ouvi dizer que aqui as aulas de matemática são maravilhosas, porque o professor faz algo diferente. Então, quais foram os atributos? O que me fez construir um perfil desse? Então, assim, eu quero muito ter como legado que as próximas aulas de matemáticas do Felipe Conduru ou de outros componentes tragam esse legado de referência significativa para o aluno e que o aluno contextualize, leve para casa e diga, mas as aulas de matemática são muito bacanas, mas as aulas de matemática não são como aquelas aulas de antigamente, mas que ela seja mais leve, que os alunos consigam compreendê-la de uma forma mais significativa, que consigam se fazer parte e se perceber importantes naquela construção. Então, assim, se dentro do Felipe Conduru na gestão a gente conseguir, junto com o planejador, desconstruir essa imagem tão pesada que a matemática tem, porque as aulas estão mais saborosas, né? O aluno tem que se sentir motivado a sentir essas aulas. Então, eu acredito que eu quero escutar, principalmente dos pais, né? Que as aulas são muito boas. Eu acredito que se a gente conseguir isso, vai ser um super legado para nós. Porque a aprendizagem ela está muito ligada com a motivação e a curiosidade. Então, qualquer pessoa que esteja empenhada em conhecer, em se envolver, ela vai aprender melhor. São muitos os impactos e a gente, no ano que vem, eu tenho certeza que nós vamos avançar muito. A mensagem que eu deixo é de que o nosso objetivo de garantir educação de qualidade significativa para os nossos estudantes, ele é um objetivo coletivo. Ter uma ferramenta que facilita o cotidiano, o dia a dia do professor, que otimiza o tempo dele, que auxilia também no aumento do repertório, estimula a criatividade, é algo que realmente precisa ser, vamos dizer assim, utilizado. E aí também agradecer muito a todos que já utilizam a ferramenta e que contribuem com o seu aperfeiçoamento, porque ela é uma ferramenta que ela é autoalimentada, retroalimentada por todas as experiências, e o que a gente quer de fato é permitir a inovação na nossa rede municipal de educação, mas sempre com o propósito de uma inovação que esteja a serviço da aprendizagem, que esteja a serviço também dos nossos educadores, respeitando a nossa identidade cultural, histórica, patrimonial, e que torne esse momento, né, que aí para o professor é um momento de trabalho, para o estudante é um momento ali de aprendizagem que seja significativo para todos.